Olá a todos. Meu nome é José Carlos Amaral, eu sou diretor-geral da Benapar Fundações e a gente vai começar aqui uma série de vídeos relacionados à história das fundações profundas no Brasil. Claro que uma breve história, vão ser vídeos curtos, aí da ordem de 10 minutos cada um, né? E a gente pretende convidar diversas pessoas que, enfim, participaram dessa história. Eu participei, talvez, desde a década de 60, porque meu pai foi diretor técnico da Estacas Benac, né? Isso na década de 60 e 70, então foi bem o início, né? Eu era criança, né? E posteriormente fundou a Estacas Benapar, né? Então, para bater uma bola comigo, eu trouxe aqui o Marcos Laskowski, o engenheiro Marcos Laskowski, que é responsável também pela Benapar. Olá, Marcos. Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Marcos Laskowski, estou trabalhando junto na Benapar, aí, como o Zé Carlos comentou, desde 2014, e hoje a gente queria contar um pouquinho sobre a história da cravação, principalmente no veio paulista, certo? E isso remete a Benapar, ao início da Benapar, e esse início o Zé Carlos conseguiu reviver bem, porque ele participou de toda essa história quando criança, junto com o pai dele, tem uma grande influência aí dentro dessa história. E acho interessante trazer essa cultura que ele tem para nós hoje, visto que é uma história e que todo mundo está vivendo ela hoje, com grandes influências hoje em dia, né? A gente vai chegar a isso mais para frente. Zé Carlos, primeiro ali, acho que uma das primeiras perguntas é o início, sempre é o início, né? O que você acha? Como que começou? Conte um pouquinho ali sobre esses primeiros passos ali da Benac, aí, que você já deu uma breve introdução. Bom, Marcos, a gente, enfim, vai falar sobre os primeiros tempos. É claro que podem existir algumas brechas, mas, assim, acho que os nossos convidados também, com o tempo, que eu acho que vão ser alguns dos precursores, podem sanar, né? O que eu consigo me lembrar da história de início é a fundação da Estacas Benac em São Paulo, que foi na década de 40. Na verdade, a Estacas Benac foi fundada por um imigrante italiano, o seu Umberto Benac, que não era um engenheiro, era uma pessoa da prática, né? E os operadores de batistaca, na ocasião, vinham da Hungria, e eles chamavam de hungareses, né? Eram batistacas de madeira, de queda livre, e houve quase um domínio do mercado. Assim. Se você chega aí no início da década de 60, né, a Estacas Benac já começava a ter, sei lá, eu vou calcular, da ordem de 60 batistacas trabalhando, e no início da década de 70 chegou a 100 batistacas trabalhando. Quer dizer, por volta de 70, provavelmente ela cravava 80 mil metros por mês. Talvez hoje em dia não tem quem fabrique tantas estacas, né? E ela fabricava estacas quadradas, né? E a gente usava, naquela época, uma terminologia assim, estaca de 20, estaca de 30, estaca de 40, né? Que eram estacas que ligavam as cargas às bitolas, né? Estaca de 20 para 20 toneladas, de 30 para 30 toneladas, né? E a de 40 para 70 toneladas. Eram cargas, vamos dizer, pré-estipuladas e, em geral, tudo ia até a nega por volta do início da década de 70, né? E como que você coloca ali essa parte justamente da fabricação das estacas? Você sabe dizer como que era o modo de fabricação dele? Era com essas extrusoras que nós temos hoje em dia? Como que era essa montagem, essa fabricação de estacas? Porque, como você mesmo falou, a quantidade produtiva de cravação era muito grande. Então, você precisava ter, provavelmente, um complexo inteiro de fabricação das estacas propriamente dito, de logística, para você conseguir entregar serviço para esses 100 batistacas, né? E pelo que eu entendi também, me corrija se estiver errado, mas se você... a Benaco era quem dominava principalmente na região paulista e região metropolitana. Ela tinha algum braço em algum outro canto, ou isso veio mais para frente ainda? Não teve. Nessa década de, vamos dizer,
década de 50 e década de 60, né, ela basicamente só trabalhava em São Paulo. A fábrica dela era na Avenida Henry Ford, na Moca, né, eram estacas quadradas com forma e pilhas muito altas, né, sei lá, 7, 8, 10 estacas, enfim, eu não consigo lembrar isso com absoluta exatidão. Era uma fábrica relativamente pequena, se você for pensar nessas 80 mil metros, mas assim, muito bem organizada, tinha muitas pontes rolantes, né? Era uma estrutura bem forte. E o que era muito conhecido em São Paulo é que, na época, os caminhões que transportavam eram os chamados McLeyland, que eram caminhões com cabines que ocupavam só metade do espaço e as estacas saíam para fora, né? Então, era essa característica. Isso durou até meados da década de 70, quando a Benakel fez uma fábrica muito moderna, não me lembro se era em Bu ou Taboão da Serra, mas que, infelizmente, ela não chegou a funcionar, né? Mas, enfim, era só São Paulo mesmo, né? Capital, na Moca. Interessante. E a evolução dos batistacas, que você falou ali, né? O início, você tinha batistacas de madeira, bem diferente do que a gente tem hoje, né? Que é a parte de metal, os mais recentes ali, a gente está com batistacas de esteira, com toda uma tecnologia envolvida, uma eletrônica embutida dentro dos equipamentos. Naquela época não se tinha nada disso, né? E é engraçado você observar a evolução que se teve ao longo do tempo. Como que eram os batistacas, esses batistacas de madeira, como que eles foram evoluindo? Isso é uma história, no mínimo, um tanto quanto inusitada, eu diria, né? Olha, funcionaram durante muito tempo muito bem. Eu diria que da década de 50 até, por volta de 85, eles predominavam. Existiam duas vertentes. A vertente, enfim, dos barriga no chão, né, que era sobre pranchas de madeira, e os de rolo, né? Mas, basicamente, todos os de barriga no chão eram de madeira, né? Eu me lembro uma história folclórica, né, que já na década de 80, início da década de 80, né, a Benapar ainda usava os batistacas de madeira, e o professor Golombek, quando da fundação do Carrefour Champagnat em Curitiba, ele olhou e falou assim: não, mas esses batistacas são medievais, né? Ele falou, mas funcionam há muito tempo, né? Então, eu diria que 30 anos, de 50 a 80, predominaram esses batistacas de madeira. Aí os de rolo, os de esteira começaram a ter uma participação forte a partir de 2005. Mas, especialmente nos centros mais afastados, ainda existe muito batistaca de rolo, né? Eu diria cidades como Belém, por exemplo, o batistaca de rolo ainda permanece. Agora, de madeira não existe mais, até mesmo porque, com a questão ambiental, né, essas madeiras que vinham do Pará hoje devem custar uma fortuna. Não, sem dúvida, sem dúvida. E, além disso, né, acho que a maior prova de todos é que eles funcionavam, né? Então, sim, existia essa cravação amplamente, todo mundo utilizava, né? E outra questão também que eu acho que é importante ressaltar é a questão da técnica propriamente dita. Você comentou ali da parte de cravação até a nega, né? E esse conceito de cravação até nega, ele foi evoluindo aos tempos, e hoje faz algum tempo já que a gente já trabalha, vamos dizer assim, na nova geração ali, a gente já está trabalhando o tempo inteiro dentro de estacas flutuantes. É óbvio, quando é necessário, quando a técnica manda, a gente tem que ir para além da nega. Mas, hoje em dia, por exemplo, vou citar aqui algumas indústrias aqui dentro da cidade industrial de Curitiba, não seguiram essa lógica de ir até a nega, né? Então, isso também houve uma evolução. Imagino que teve muito a ver também com a normatização, porque conforme foi passando o tempo, existiram vários estudos em cima de cada elemento dentro da fundação,
E isso permitiu que a gente tivesse evoluções tecnológicas. Então, a norma, imagino que deva ter muita influência. Como é que é essa questão da técnica ali? Como que foi essa evolução da técnica e da norma? Você tem alguma coisa em relação a isso? Olha, basicamente, eu te diria que a mudança foi uma mudança que basicamente relacionou a capacidade por atrito lateral e de ponta, né? A primeira obra que eu me recordo de ter acompanhado foi por volta de 1977, 78, e foi a fábrica da Volvo, em Curitiba, né? Em que foi usada extensivamente a estaca flutuante. Eu vou avaliar, seria da ordem de 20 a 30 mil metros de estaca, né? com pleno sucesso, né? E já nessa época, a Benapar tinha alguns métodos práticos, né, de verificar isso. O Luciano Decour, junto com Arthur Quaresma, tinham alguns métodos práticos, né, mas que não eram publicados, né. O que eu consigo lembrar das primeiras publicações são trabalhos que até hoje são usados no Brasil e que mereciam uma revisão, né? Acho que os próprios autores concordam, né? Foi o método do Luciano e do Arthur Quaresma, em São Paulo, né? E o do Aoki e o professor Veloso, no Rio. Basicamente, vamos dizer, nas duas tradições fundamentais, o método do Luciano Decour e do Arthur Quaresma, né? Basicamente foi feito em estacas pré-moldadas, né? Já circulares, porque na época, né, e aí tem a ver com a entrada do meu pai na Benacchio, no início da década de 70, fim da década de 60, onde o processo de fabricação começou a usar estacas circulares. Mas, enfim, esse método foi baseado em provas de cargas feitas pela Ingessolos, que era do Arthur Quaresma, e o Luciano Decour analisando, né? Mas já definindo parâmetros para capacidade de atrito lateral e de ponta. Do mesmo modo, o professor Nelson Aoki e o professor Dirceu Veloso fizeram o mesmo no Rio de Janeiro, mas não baseado em estacas cravadas, porque essa não era a tradição do Rio de Janeiro, né? Que muito fortemente estava ligado a estacas Frank. Então, essa transição da capacidade de carga de ponta e avaliação pelas fórmulas dinâmicas, como a dos holandeses e a de Brix, ocorreu, enfim, se eu puder dar uma data, 73, 74, né? Coincidiu com a entrada do Adalberto, meu pai, na Benacchio, e do método do Luciano Decour e do professor Aoki. Do Decour, intuitivo inicialmente, e do Aoki, eu não sei dizer, né? Não acompanhei tão de perto, né? E o meu pai publicou um método em 82, o Adalberto do Amaral. Então, foi esse o início da mudança da nega para atrito lateral mais ponta. Agradeço, nosso tempo está chegando ao fim aqui. Agradeço toda essa aula aí que você está dando aí para a gente. Obrigado. É muito importante você passar essa história, porque a história ela nunca deve ser deixada para trás, né? É muito importante a gente estar sempre revivendo isso, principalmente para manter as origens e saber de onde tudo veio, de onde tudo começou ali, né? Então, Zé Carlos, deixa aí para um comentário final seu, algum agradecimento que você queira fazer ali, fica à vontade e obrigado, viu? Mais uma vez. Ok. Eu acredito que hoje há poucas pessoas que viveram essa história, né? Eu vou tentar ver se eu consigo convidar alguns dos velhos, né, da minha geração, até mesmo uma geração intermediária entre eu e meu pai, para ver se eles, enfim, conseguem dar alguns depoimentos. Acho que essa história precisa ser contada, né? E eu acho que até hoje não foi, né? Eu acho que é o tempo de contar, né? Um abraço a todos e muito obrigado.
Obrigado a todo mundo. Então, fica aberto aí o convite para o quadro Benapar Convida, certo? E esperamos vocês aí nos próximos vídeos. Muito obrigado a todos ali por terem assistido, espero terem gostado.